Ainda não começou, Fabiana. Certo. Agora começou, Ok, Fabiana. Agora a gente está no ar. Tudo certo. bem? Tudo bem. Eu quero dizer que, primeiramente, é um prazer estar conversando com você. É uma honra, viu? Eu estou Prazer é sem meu. acreditar, nem acreditei. Nossa e dos meus colegas, que com certeza devem estar aí na live assistindo, me fizeram prometer que o senhor iria mandar um alô para eles gravarem e botar lá no grupo. Lógico. Como é Mandar que um eu alô falo para. alô? Falei, alô, Helenilson, da Faculdade Mata Norte. O Wilson, Helenilson, da Faculdade Mata Norte. isso, Um e o grande Wilson abraço. também. Quem mais? O Wilson, Wilson. Alice e Rainara. Wilson, Alice e Rainara. Uma beijoca para E vocês todos. Beijo para vocês. Beijoca para vocês. é uma satisfação muito grande. De Então, onde você é, Fabiana? Eu sinto que você tem um eu sou sotaque. de. Na verdade, eu sou natural de São Paulo, mas eu moro em Pernambuco. Sou de Camaragibe, Pernambuco, uma cidade próxima à capital, Recife. Eu tenho um pezão no Nordeste, sabia disso, né? Não, não sabia. O meu avô, o pai da minha mãe, nasceu na Ilha do Marajó, mas a família dele, o pai e a mãe, eram originários lá do Ceará, estavam no Ceará desde sempre, e eu fui levantar, quando eles foram parar no Ceará em 1600, e um veio de Portugal, o outro veio de Pernambuco, né, para o Ceará. Quando caiu a Holanda, a Holanda no Recife, né, quando os holandeses foram expulsos, teve Isso. muita gente que foi para o interior e fundou e foi para o Ceará, né? E estava lá numa leva aí, vários, né? Mas eu tenho origens do Pernambuco também. Olha o tamanho da moringa Legal. aqui, não dá para ver que eu sou cearense, pô? É, então, assim, antes de eu sempre tive o sonho de ser historiadora, né? Sei. Eu sempre me identifiquei com a história. Só que eu confesso que antes de eu entrar na faculdade, eu já sabia que a gente que tinha um pensamento um pouco mais à direita iria sofrer certas retaliações lá. Só que eu não tinha noção, até sentir na pele, né? Eu via muitos vídeos, eu também sigo o Nicolas, eu sigo o professor Olavo de Carvalho. Semana passada eu levei um rela da professora, porque disse que seguia ele, então ela passou meia hora da aula me dando um rela, não deixou eu falar, apenas porque eu disse que ele não apoiava a escola sem partido, que Olavo de Carvalho não apoiaria, não estava apoiando a escola sem partido, porque ela, né, chegou lá acusando, falando que ele era um débil mental, que eu tinha que deixar de seguir ele, que ele precisava de um psiquiatra, que ele é louco, sabe? E quando isso aconteceu, a gente tem um grupo no celular, WhatsApp, né, da turma, então as pessoas começaram a descer além em mim, descascar, me chamar de louco, a gente tem um olavista aqui no grupo, sabe? Tipo, me descascaram que até algumas pessoas, tipo, existem pessoas de direita dentro da minha sala, mas todas são Sim, caladas tem que porque se tem esconder, medo, lógico. porque não Tem querem que se ser esconder. taxada. Exato, a gente não é. Tem medo que eles, tipo, podem não chamar a gente para fazer um trabalho em grupo, sabe? A gente sofre esse tipo de retaliações. Eu sei. E ontem o professor de filosofia deu uma aula bem interessante, né? Falando sobre um autor chamado Recier. Eu conheci ele naquele dia. E eu li o texto, e esse texto ele criticava muito Sócrates, falando que Sócrates ele endurecia, embrutecia o ensino dentro da sala de aula, que Sócrates seria um mestre explicador. Tudo bem, aí o professor perguntou o que cada um tinha achado, e quando chegou minha vez, eu disse, professor, eu me senti um pouco incomodada, até porque eu gosto muito de Sócrates, acho ele uma referência, tipo, o cara, para mim, um dos caras mais sábios que existiu, primeiro. Como é que uma pessoa pode dar uma paulada nesse Sócrates? Dizer que Sócrates era dissimulado, dizia que não sabia nada, mais sabia de tudo, ou só queria ensinar o que ele achava importante, não dava voz às pessoas, porque ele achava que sabia demais, aquela coisa e tudo, bem raso isso. Eu, E eu, ele, eu particularmente, eu não concordo com o conceito do Sócrates e dos dois discípulos dele, que foram a base da democracia que a gente vê hoje, que é o Casão e o Birubiru, né? Tinha o Sócrates, o Casão, Casagrande e o Birubiru. Não é? Tô sim, brincando sim, aqui, né?
tem o Sócrates, daí você tem o Platão e o Aristóteles. Um forma a academia e o Aristóteles acaba sendo expulso da academia e ele vai e cria o Liceu para ter um lugar para ensinar. Exato. Você vê, desde aquela época, estamos falando 2000, quase 2.500 anos atrás, já tinha perseguição dentro da academia, das escolas, por quem pensava diferente. E aí a gente tem que... É que Atenas era um local muito mais baseado, óbvio, né, na democracia. Então a gente tem essa dificuldade. Eu penso diferente, como a gente lida com isso, né, Fabiana? É uma coisa muito... Exato, mas assim, o problema é que ele queria... A verdade, assim, eu vou ser justa com o professor também, porque ele disse que ele aceita algumas coisas de Sócrates, sabe? Ele até defendeu Sócrates em algumas coisas. Mas, na verdade, ele queria fincar o texto de Paulo Freire, né? Porque Freire, ele é um autor crítico a Sócrates, né? E Sim. Freire, ele bate muito naquilo de um mestre explicador e coisa e tal, e acabou sobrando para quem? O conservadorismo. Aí acabou o professor falando que quanto mais o professor for revolucionista, mais um bom professor ele vai ser, ótimo, que ele vai dar espaço ao diálogo aos alunos. E quanto mais conservador o professor for, mais autoritário a sala de aula é. Então, qual é o sonho de consumo de qualquer pesquisador? Qualquer cientista? É ter um pensamento disruptivo. O Einstein foi um revolucionário. Ele acabou com a física newtoniana e criou a física atual. Então, ele dá uma quebrada em toda a linha de pensamento, mas essa quebrada ela tem que ser baseada no pensamento científico e não numa vontade ou simplesmente na fé. Existe a religião, que é a fé. Me explica por que você acredita em Deus. Eu acredito em Deus porque eu acredito, é fé. Não, mas não tem razão. Mas não é a razão, é a fé. E a fé não se explica. Exatamente. E pela razão tem que ter o pensamento baseado na ciência. Você tem que ter observação empírica, você tem que ter os conceitos básicos. Se A é igual a B, B é igual a C, então A é igual a C. E aí o que acontece? Por que você está sofrendo? Você tem que saber com quem você está lidando. Você está lidando... A academia brasileira ela foi tomada pelo pensamento marxista. Se você olhar o Karl Marx, tanto das Capital, mas outros textos dele, está abertamente, está falando contra a Bíblia, daí os nossos valores. Então fala assim, por que tem tanta coisa contra a família? Porque está escrito, Karl Marx fala, tem que acabar com a família. Ele escreveu isso, temos que acabar com a família. Se não acabarmos com a família, o pai e a mãe sempre vai querer o melhor para o filho, e não pensar no que é melhor para o partido. Está escrito isso. A outra coisa que é importante no pensamento marxista é o fim do pensamento científico. Vou repetir. O marxismo é contra o pensamento científico, mas eles falam que ele é ciência. Veja, Herbert Marcuse, que é o pensador, né, hoje em moda aí na esquerda, que é da escola de Frankfurt, ele fala várias vezes, a ciência burguesa. E quantas vezes você não se deparou na faculdade, quando você começa a apresentar números, isso não é papo furado, você começa a apresentar números, não, porque Cuba, veja, renda per capita, expectativa de vida, alfabetização, então você começa a mostrar os números, fala, mas os números, a matemática está a serviço do imperialismo. Porque eles falam, eles sempre têm um argumento. Eles falam, não está fora de contexto, não vou perder meu tempo falando sobre esse assunto, sabe? Eles sempre tiram... Eles não vão para o debate. A ciência burguesa, a matemática está a serviço do imperialismo. Quando você vai discutir a questão de gênero, mas escuta, existem diferenças biológicas no DNA de um mamífero, não estou falando do ser humano, do mamífero, entre o macho e a fêmea. Pode ter depois orientação sexual que for, mas existem diferenças biológicas, físicas. A biologia é opressora. Então, assim, a ciência continuamente é vista como uma inimiga da escola marxista, que ela vai mudando. E a sua pergunta, eu acho que era como a gente sobrevive nesse ambiente, não é isso? Porque tem muita perseguição. Não é um ambiente plural nem democrático, isso é papo furado.